Bom dia, bom dia, bom dia. Quem puder abrir suas câmeras. Vou ficar bem feliz de ver o rostinho de vocês, para a gente poder interagir hoje. Vamos orar, né? Pai, te louvamos no dia de hoje, Senhor Jesus, te engrandecemos e te agradecemos, Senhor Jesus, porque é uma dádiva, é um dom dado por ti, Senhor. O fato de podermos estarmos aqui, de olhos abertos, podendo respirar, podendo ter mais um dia na tua santa presença, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pelo dom da vida, Senhor Jesus, porque somente tu é capaz, né, de nos dar o fôlego de vida, de promover a vida em nós, Senhor Jesus. E te agradecemos em especial por esse momento, Senhor, onde estamos aqui reunidas, para aprendermos mais um pouco da tua palavra, para sermos direcionadas, Senhor Jesus, por ti. Então, nós só temos que te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor já vem operando em nosso meio, ó Pai. Sei que muitas dessas diretoras, dessas líderes, dessas futuras, né, diretoras que aqui estão, já têm aprendido muito, Senhor, sobre Ti, ó Pai querido, e que já têm guardado em seus corações as Tuas leis, os Teus mandamentos, têm guardado o temor, né, em Ti. Então, que o Senhor continue a falar nos nossos corações, que o Senhor continue a abrir a mente do nosso entendimento, Senhor Jesus, para que a gente possa sempre caminhar no caminho certo, com perseverança, com amor, com um olhar para o nosso próximo de misericórdia, assim como o Senhor tem olhado por nós, ó Pai. Então, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. É o que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Mais um dia, né? Hoje é o nosso nono encontro. Meu Deus, quem diria? Quem diria? Estou bem feliz, né, por estarmos aqui juntas novamente, nesse nono encontro. Eu queria só que alguém falasse alguma coisinha, só para ver se eu estou no fone certo. Bom dia! Perfeito, obrigada. Bom, como eu disse a vocês, né, a própria Bíblia, que é o perfil de liderança, ela não traz nenhum resumo para que a gente possa conversar hoje sobre algum perfil, algum traço de liderança tirado do Provérbio 7, tá? Porque nós fizemos o 6, logo após o 6, ele já pula aqui, ele traz informações, né, sobre o 8, Provérbios 8. Mas, de todo jeito, eu não quis pular aqui o 7, porque o 7 ele vem trazer um reforço, né? Inclusive do que nós lemos no capítulo 5. O capítulo 5 ele traz uma advertência contra a lascívia, né? Contra o adultério, contra a imoralidade em relação à vida sexual, né? A vida amorosa, e onde se trata sobre a vida sexual mesmo, tanto de pessoas casadas quanto pessoas solteiras, né? Que é uma vamos dizer assim, é um dos pecados, né? Que mais causa horror, que mais causa feridas, né? Porque quando a gente diz algo, quando você peca, né? Quando você fala algo que sai da tua boca, né? É um tipo de marca que fica, né? Em nós. Agora, quando a gente pratica um ato de rebeldia contra o nosso próprio corpo, aí é algo que nos marca muito mais, né? Que deixa marcas e consequências maiores. Não que seja um pecadinho ou pecadão, porque para Deus não existe, né? Essa questão do pecadinho e do pecadão. Mas quando se refere ao teu corpo, traz marcas e traz consequências espirituais inimagináveis, né? Hoje eu tenho procurado estudar mais sobre esse assunto, né? As leis espirituais de Deus, e isso tem aberto os meus olhos para muitas coisas que eu não imaginava, né? Para muitas coisas que foge até do nosso conhecimento, né? Se a gente não se aprofundar no estudo da Bíblia, acaba fugindo muito do nosso conhecimento, né? Eu me converti aos 17 anos de idade, eu conheci a palavra de Deus quando eu tinha 17 anos de idade,
E sempre fui de uma igreja pequena, uma igreja local, né, uma igreja de bairro, e o conhecimento que eu tinha era aquele conhecimento de ir para a igreja, de escutar o que o pastor pregava. Claro que eu pegava a Bíblia, mas hoje a gente tem um conhecimento maior em relação a vários outros tipos de estudos, né? Que pessoas vêm trazendo aí para nós, revistas, Bíblias diferentes, né? Com estudos diferentes. O próprio aplicativo hoje que eu uso no meu celular, ele traz algumas versões de Bíblia que melhora o nosso entendimento, né? Que traz uma linguagem mais facilitada para que a gente possa entender um pouco mais a palavra, né? Mas estou com 40 anos, me converti aos 17. Deixa eu fazer os cálculos porque eu não sou boa de conta, não. 41 menos 17, então eu já sou convertida há 24 anos. Meu Deus. Né? Quantos aqui tem 24? Devem ter pessoas aqui ainda novinhas, né? Ou que já passaram faz pouco tempo dos 24. Então é praticamente uma vida, né? A vida de uma pessoa, de um. Desde que eu nasci. Aí, ó. A Miriam desde quando Mas ela aí nasceu. vim me converter mesmo depois de muito tempo, né? Porque uma coisa é você estar na igreja, né? É, Outra coisa uma coisa é você ser cristã, outra coisa é você ser uma pessoa que tem religiosidade, né? Vai lá nascer num lar. e eu era religiosa. É. Então, eu tinha a obrigação de ir lá porque meu pai e minha mãe iam, né? Eu não Uhum. tinha aquele compromisso, né? E tinha aquele negócio que minha mãe tinha falado, né? Falava assim, se você... Eu fiz um voto, porque eu fiquei os 9 meses meu de nascida, eu fiquei no hospital, né? Entre a vida e a morte, né? Hum, Desenganada pelos médicos e tudo mais. E meu pai e minha mãe fizeram um voto que se eu saísse da igreja, olha que voto mais estranho, né? Esquisito pela filha, né? Se algum dia eu saísse da igreja, eu podia me levar. Olha que coisa loucura, né? é. Aí eu peguei, peguei aquele negócio para mim, né? Eles me ensinavam isso, né? E aí eu ficava com medo. Vixe, eu vou morrer. Tipo assim, eu vou morrer. Se eu sair da igreja, eu vou morrer. Se eu sair da igreja. Uhum. Eu não tinha aquele entendimento, né? Hoje eu Sim. tenho. Hoje eu tenho, porque foi muito bom para mim, né? Porque Jesus me transformou de uma forma que, olha, é inigualável. Uma coisa assim maravilhosa. Hoje eu sei por que que é que eles fizeram esse voto, né? Uhum. Vamos dizer, para poder eu conhecer Deus. Por aí eu É. conheci Deus, né? Tive aquele encontro com Deus, verdadeiramente. É. Foi Às vezes a bem. gente acha que. Eu também, quando eu me converti aos 17 anos, eu era forçada muitas vezes, né? Não queria ir, mas meu pai forçava, não, você tem que ir, tem que ir, tem que ir. Mas hoje eu vejo que, se eu olhar para trás, e algumas coisas que até hoje eu pratico com o meu filho, né? Na educação do meu filho. Não, você vai, não, você vai. Né? Agora a gente voltamos firmes e fortes para a igreja que a gente congrega, e ele não queria participar dos adolas, né? Que é o grupo de Nossa. adolescentes da igreja, né? E ele E não essa é a queria pior fazer fase, amizade. viu, Fê? Ele não A queria pior fazer fase. amizade, e ele não queria se entrosar, e eu falei, não, você vai. Para você dizer que você primeiro não gosta, primeiro você tem que ir lá e ver se realmente você não gosta. E no carro, no primeiro dia que foi para ele ir, ele ficava, mãe, por favor, mãe, não me força, mãe, eu não quero ir, mãe, não sei o quê. João, a gente já conversou, tá conversado e acabou. Você vai. Não sei se era vergonha, não sei o que ele estava sentindo ali naquele momento. E aí chegou lá, eu não mudo de ideia, quando eu falo, tá falado e acabou, né? E ele foi, e ele voltou e amou. Ele amou, e inclusive ele encontrou um amigo que já era amigo dele, da antiga escola dele, né? Eu falei, tá vendo? Olha só, quando a gente se dá a chance, né, de conhecer, quando a gente se dá a chance de ir, você estava imaginando algo, nossa, sei lá o que você estava passando na tua cabeça, e você mesmo, né? Então, assim, eu forcei, claro, fui certa, fui errada, não sei, né? Mas hoje eu colhi o resultado de que eu acho que eu estava certa forçando ele de ir, né? Dele pelo menos experimentar, saber o que era aquilo que ele ia enfrentar, né? E ele foi, gostou, reencontrou um amigo de longas datas, né? Do antigo colégio que ele ia,
E hoje tem sido uma bênção, né? Porque ele tem participado, a gente vai agora se juntar para fazer um pequeno grupo, que é grupo, como se fosse grupo de estudos, né? A cada 15 dias, e aí a gente vai fazer um grande grupo, enfim, Deus, através disso, Deus já está movendo várias coisas, né? E me colocando, inclusive, para trabalhar na igreja, que era algo que Deus queria muito para mim, mas essa igreja que eu vou é uma igreja muito grande, e eu só me via como crente de banco nela, né? Eu não conseguia me ver trabalhando ali dentro, por ser uma igreja muito grande, por achar que eu não tinha capacidade, por achar que existiam outras pessoas muito melhores do que eu ali dentro, mas sempre, né? Deus sempre tem algo para que a gente venha a fazer em prol do reino dele. Né? Independente se você faz parte de uma igreja pequena, se você faz parte de uma comunidade grande como é a minha, a gente nem gosta de chamar de igreja, a gente chama de comunidade, né? Nossa comunidade é uma comunidade muito grande, a cada culto nós temos uma média de 3 a 4 mil membros, são 3 cultos, né, que acontecem, fora o que acontece durante a semana, né, lá na igreja no qual eu faço parte. E tem sido uma bênção, né? Por mais que foi uma entrada ali do João meio forçado, né, nos adolescentes, eu tenho percebido que tem sido uma bênção para a vida dele, né, e para a nossa também, né, em consequência da família. Então, voltando aqui para o capítulo 7, né, ele vem fazer aqui um reforço do que a gente estudou no capítulo 5, né, e quando a gente diz, voltando também um pouquinho lá, eu acabo me perdendo, falando muito e acabo me perdendo um pouco no que eu começo, né? Mas falando sobre o pecado contra a nossa própria carne, né? Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. E quando a gente aplica, quando a gente comete algum pecado que é contra nós mesmos, isso traz consequências muito grandes, né? E muitas vezes a gente não percebe. Mas como a gente bateu muito isso no capítulo 5, né? E eu vi que o capítulo 7 ele só vem a reforçar aquilo que o capítulo 5 já nos disse. E aí eu tentei aqui, pelo menos ontem, tirar uma palavra, né? Eu quis buscar, assim, uma palavra que pudesse me trazer como algum princípio de sabedoria dentro, né? A princípio de sabedoria, e que eu pudesse tirar como algum princípio de liderança. O que eu posso tirar aqui como um princípio de liderança, especificamente desse capítulo, né? A palavra que veio à minha mente foi a perseverança, né? A gente continuar a perseverar no caminho correto, né? Porque se a gente for ler todo o capítulo aqui, para quem leu todo o capítulo, para quem meditou, para quem escutou a explicação de versículo por versículo pela aquela indicação, né, do Vai na Bíblia, que eu mandei ali para vocês, a todo momento aqui, no capítulo 7, ele vem trazendo advertências, né, contra a mulher adúltera, e tudo que vai acontecendo aqui, tudo que o capítulo ele descreve, ele não descreve de algo explícito, né? Algo que você que vai acontecendo na sua vida de forma explícita, né? Porque eu vejo que é assim que a gente cai no pecado, é assim que a gente vai caminhando para aquele caminho ruim, né? Então, eu tô tentando fazer aqui uma analogia ao nosso negócio, por exemplo, né? O negócio Mary Kay. A gente sabe o que é certo e o que é errado dentro do nosso negócio, né? Todos nós sabemos, né? O que se é permitido uma consultora fazer, praticar, né? Quais são os ensinamentos que a gente tem desde o momento que a gente entra como consultora, né? Quais são os princípios? Então, a nossa empresa, ela trabalha dentro de alguns princípios, né? Faça-me sentir importante, olhar para o outro como se ele tivesse uma plaquinha dizendo, né? Essa frase aí, né? Que mais? O princípio de respeitar o próximo, a nossa regra de ouro, né? Então, a empresa ela vem baseada em alguns princípios e a gente percebe que quando a gente quebra alguns desses princípios, a gente cai em disfunção daquilo, do propósito que foi nos colocado dentro da empresa, né? Então, por exemplo, a gente sabe que é proibido a gente vender via internet, a gente sabe disso, né? Mas muitas pessoas insistem, vai lá, fazem anúncios, né? Colocam produtos para ser vendidos ali e tal. Ou o próprio Mercado Livre, né? Se a gente for abrir hoje o Mercado Livre, quantos anúncios existem ali dentro do Mercado Livre, né? Dos produtos Mary Kay. E às vezes são produtos que, se a gente for comparar, não tem como nós, consultores, concorrermos, né?
com aqueles anúncios. Não dá para entender até que ponto a pessoa chega a se cadastrar numa empresa para só revender o produto e não ter ganho nenhum. Porque eu já fui buscar isso, né? Eu já fui atrás para tentar entender, né, quais são os benefícios de se vender ali naquela plataforma. E é uma plataforma que ela busca, ela te cobra, porque eu já vendi outras coisas, né, dentro do Mercado Livre, e ela cobra taxas muito altas para te anunciar ali, para anunciar o teu produto, né, e para te dar garantias de que quem vai comprar o teu produto vai te pagar de forma correta, né? Meu marido vende muita coisa pelo Mercado Livre. Meu marido trabalha com acessórios de carro e tudo, e ele gosta muito de bicicleta, né? Então ele anda muito de bike, e vira e mexe, ele compra coisas e vende coisas lá. Então, às vezes ele compra algum acessório que de repente ele achou que era interessante, depois não é mais interessante, ele vai lá e vende, né? Através do Mercado Livre. Mas é cobrada uma taxa muito alta para ser comercializado produtos ali dentro. Então, são coisas que assim ó, não me fazem sentido, né? Uma pessoa trabalhar o estoque dela dentro e não ganhar nada. O que ela está ganhando com isso, né? Na verdade, ela está se enganando. E quantas pessoas eu já vi? Eu tenho 12 anos de empresa, já vi diretoras tops de Mary Kay, diretoras tops que ganharam viagens, que ganharam coisas, né? E que perderam o seu diretorado, perderam o seu CPF dentro da empresa, perderam, né, o seu direito de poder continuar trabalhando nessa empresa que é tão maravilhosa por ter se deixado, né, querer trabalhar da forma mais fácil. Eu nem sei se é uma forma mais fácil, porque não existe ganho, né, fazendo anúncios nesses meios de vendas. Eu, pelo menos, eu não consegui encontrar, né, lógica para esse tipo de meio de venda, né? Como, por exemplo, a quebra de regra de ouro. Eu fui uma que, quando eu entrei lá atrás, a primeira vez que eu me cadastrei na empresa, a pessoa que me ofereceu a oportunidade, ela nem sequer me perguntou se eu já conhecia Mary Kay, aonde que eu conheci Mary Kay, quem me vendia Mary Kay, né? Só que uma parte da minha história que eu não conto, que eu acho que não vem ao caso, quando eu vou falar da minha história, né? A primeira vez que eu entrei em Mary Kay, eu comprava os produtos com a pessoa que de fato é a minha iniciadora hoje, a pessoa que de fato sempre vendeu os produtos através do meu marido, né? Só que a primeira vez que eu entrei na empresa foi através de uma quebra de regra de ouro, porque a pessoa nem sequer chegou a me perguntar, porque quando eu escutei ela contando sobre a oportunidade dentro de um salão de beleza e eu me ofereci para me cadastrar, é porque eu já usava os produtos, eu já estava apaixonada pelos produtos, e quando eu vi ela apresentando ali a oportunidade, eu me encantei. Falei, nossa, eu quero isso para mim. Em nenhum momento ela chegou a checar a regra de ouro, né? E isso me trouxe um prejuízo, porque eu acabei entrando na unidade dela, né? Numa unidade que eu não pertencia, eu não me sentia pertencente àquela unidade, porque ela não checou uma regrinha de ouro. Tá, mas hoje você conhece Mary Kay através de quem? Quem é que vende os produtos para você? Você já conversou com essa pessoa, né? Se essa pessoa tem interesse de te colocar na empresa ou não? Quando eu disse para ela que eu tinha interesse, que eu já usava os produtos, que eu era apaixonada pelos produtos e eu que tinha interesse de entrar na empresa, ela simplesmente ela não pensou. Ela foi lá, fez o meu cadastro com pedido de 40%. Eu acho que eu fui o início mais fácil que essa pessoa teve, né, dentro da história dela de Mary Kay, provavelmente, né? Porque eu me ofereci, eu pedi para entrar, e eu já entrei, o meu primeiro pedido já foi um pedido de 40%. Só que isso me trouxe alguns prejuízos, porque depois que eu fui entendendo, né, ao ponto que eu fui entendendo que existe uma regra de ouro, que existe, né, aquela primeira pessoa que te encantou com os produtos e tal, e aí eu caí dentro de uma unidade no qual eu não me identificava com as pessoas ali, e essa pessoa que me iniciou, ela passou um mês e ela foi embora, né, ela me colocou, e ela não era aqui de São Paulo, então ela me colocou, ela separou do marido, teve problemas, né, na família dela, separou do marido dela e voltou para a cidade dela, né, para o interior. E eu me vi perdida dentro de uma unidade aonde eu não me encaixava ali. E aí uma das aulas que eu fui, né, dessa diretora que eu fazia parte, quando ela explicou sobre a regra de ouro, ela trouxe uma aula sobre regra de ouro. E aí tudo fez sentido na minha mente. Tipo assim, o que eu estava fazendo ali?
né? Eu não fui correta, porque durante um ano eu fugi da minha iniciadora. Durante um ano eu não quis, por vergonha, eu não quis manter contato com quem já me vendia os produtos, mas porque eu não sabia, também não tinha conhecimento. E ela nem sequer me deu a chance de me mostrar isso. Olha, a pessoa que você sempre comprou o produto com ela, que sempre te atendeu super bem, que sempre pediu para o teu marido, né, o teu contato, que sempre te mandou amostra, que sempre te mandou catálogo a cada 2 meses, a cada 3 meses, que antes não era a cada 2 meses, né, era a cada 3, 4 meses que a gente tinha troca de catálogo, que a gente tinha lançamento, que sempre esteve ali, ó, perseverante, né, e tudo mais. Ela merecia ter você dentro da equipe dela, mas não foi explicado isso para você, por isso que você entrou numa unidade totalmente desconhecida e eu me sentia perdida ali dentro. Então, por um período eu parei o meu negócio, né? Aí eu fui trabalhar com meu irmão estava montando a empresa dele na época, e eu estava perdida nesse negócio, eu não me enxergava ali dentro daquela unidade, tudo era muito novo para mim, tudo era muito, sabe, era tudo muito bagunçado para mim. E aí eu parei o meu negócio, né, por um período para ir trabalhar com esse meu irmão para dar uma ajuda para ele. E aí só que eu nunca me desvinculei, né? A menina sempre continuou falando indiretamente comigo, até que um dia eu caí na consciência e falei, eu errei, né? Porque eu não quis dar chance de falar com ela, eu não quis dar chance dela falar comigo. Então, se eu quiser voltar agora, eu vou voltar da forma correta, né? Foi quando Deus me despertou para eu voltar de novo para o negócio. E eu falei, não, agora eu vou procurar quem realmente, desde o início, fez o trabalho correto comigo. E aí eu busquei a pessoa que sempre vendeu através do meu marido os produtos para mim e tudo mais, né? E aí me fez relembrar lá do meu início. Eu tive um ano de prejuízo, né? Talvez se eu já tivesse entrado desde o início com a pessoa que sempre me apresentou a oportunidade, então isso me traz até um alerta. Hoje, todas as vezes que eu falo da oportunidade Mary Kay para alguém e essa pessoa ela não aceita naquele momento por algum motivo, eu sempre tento deixar registrado na mente dela que eu fui a primeira pessoa que falei de Mary Kay para ela, né? Eu sempre peço para ela, assim, porque a pessoa, quando a gente fala de Mary Kay, a pessoa ela não entende o nosso mundo, ela não entende a nossa linguagem, ela não entende as nossas regras, ela não entende, né? E aí eu sempre tento deixar para ela, assim, muito claro, olha, na Mary Kay existe uma regra de ouro, que é faça os outros aquilo que gostariam que fizessem, né? A nós. Então, hoje eu estou sendo a primeira pessoa que está abrindo os teus olhos em relação a Mary Kay. E eu sei o quanto essa empresa é maravilhosa, e eu sei o quanto ainda, mesmo você não aceitando o convite de vir participar, né, do Mundo Rosa, eu sei o quanto isso ainda vai ser latente na tua vida, porque Mary Kay é uma empresa que vai se expandir muito no mercado. Né? Eu sempre falei isso, Mary Kay é uma empresa que vai se expandir muito no mercado, porque a gente tem um propósito aqui dentro. Né? Não é somente a venda dos produtos. Então, eu sei que você vai se deparar com muitas outras Mary Kay, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, você vai se deparar com uma Mary Kay. Você vai ouvir falar esse nome Mary Kay. Quando você ouvir falar esse nome Mary Kay, eu gostaria que você se lembrasse da primeira pessoa que te ofereceu a oportunidade. Né? E eu sempre tento deixar isso registrado. Eu procuro pegar o contato dela, eu procuro pegar o contato dessa pessoa para ter pelo menos o contato nas redes sociais, porque o número de celular sempre acaba mudando, né? Mas rede social é difícil, né? A pessoa abre um Facebook, ela abre um Instagram e ali ela permanece por anos e anos na mesma rede social. Então, eu sempre procuro manter o contato de alguma forma com essa pessoa, porque eu tento deixar plantada essa semente nela, que eu fui a primeira pessoa que falou sobre o negócio Mary Kay para ela. Ela conheceu a Mary Kay através de mim. E se qualquer outro lugar que ela estiver, né, enfim, ela pode estar mais empolgada do que for, com qualquer outra pessoa falando do negócio Mary Kay para ela. Eu quero que ela traga à memória dela aquilo que um dia eu falei lá atrás para ela, olha, eu conheço Mary Kay, mas não foi através de você, foi uma pessoa que lá atrás, e ela me disse que quando ela entrou nessa empresa, ela entrou para nunca mais sair, porque eu sempre falo isso, né? Eu entrei nessa empresa, leva aqui o meu cartão. Um dia você ainda vai lembrar de mim, porque um dia você ainda vai escutar novamente falar de Mary Kay. A gente pode nunca mais se ver, mas um dia você ainda vai escutar de Mary Kay. Me dá tuas redes sociais, né? Eu não quero perder o contato com você, porque eu quero que você se lembre que a primeira pessoa que falou sobre esse negócio abençoado, que é o negócio Mary Kay, fui eu para você. Então, a palavra que veio na minha mente quando eu estava estudando isso daqui, que me trouxe tudo isso à memória, foi a palavra persistência. Persistência, perseverança.
né? A gente continua perseverando, persistindo, né? Deus nos traz, no Provérbio 7, a relembrança, né? Do que a gente já estudou no 5, e em todos os provérbios, né? Nos 31 capítulos de Provérbios, Deus sempre vai trazer lembranças para nós do que foi falado já desde o primeiro capítulo, né? Sobre sermos sábios, sobre darmos ouvido ao que ele tem para nos dizer, escuta o conselho do teu pai e da tua mãe, né? Ele sempre vai nos trazer a base do nosso ensinamento, né? A base da nossa vida, que são os nossos pais, né? E um dia eu escutei isso de uma amiga, que ontem a gente teve um pequeno grupo aqui em casa, que é toda terça-feira, né? O meu pequeno grupo de estudo da palavra, e a gente está estudando também provérbios, né? Aqui em casa. E em janeiro eu fui viajar, e uma amiga, né, que eu fui convidada para ir para casa dela, né, para o meio dela ali, de férias, foi o Danilo, a Dani também foi, as crianças, foi, né, a família praticamente toda foi. E eles vêm de uma família cristã, né, desde o pai, ela nasceu já num lar cristão, essa amiga minha. E como foram todas as crianças, os filhos da Dani, meu filho, né? Enfim, estavam muitas crianças ali juntas. Criança briga, né, gente? Criança discute uma com a outra, criança, né? Então, o tempo todo a gente está alinhando os nossos filhos. Fulano, olha só, precisa responder assim para o teu primo, precisa, né, ter uma resposta dessa, pô, divide. E lá tinha quadriciclo, né? Tinham dois quadriciclos e 5 crianças para dividir. 5? Os 3 da Dani, mais o meu, mais a Gabi. 5 crianças, né? 5 adolescentes para dividir 2 quadriciclos, né? E eles facilmente souberam já mexer. Eu fui umas 3 vezes lá, não soube pilotar o quadriciclo. As primeiras vezes que eles montaram no quadriciclo, eles souberam, né, pilotar e tal, isso e aquilo. E se encantaram com o quadriciclo, porque ia para cima e para baixo, né? O quadriciclo e tal, e muitas vezes saía a confusão, tipo assim, esquecemos alguma coisa lá em cima. Não, eu pego, deixa que eu pego, deixa que eu... Gente, calma, calma. Então, tipo assim, esqueci um chinelo. Então tá, vai pega um pé de chinelo, vai depois outro, pega o outro pé de chinelo, para não dar confusão. Porque era aquela ânsia, né, deles de quererem usar o quadriciclo, de pilotar mais o quadriciclo, de, né, não sei o quê, periri, pororó. E me trouxe muita memória. E essa amiga mesmo, um dia, uma noite lá, a gente conversando entre família, todos nós, num momento gostoso, um momento de bate-papo, né, que nós passamos lá, e ela trouxe isso, ela falou assim, eu aprendi que pai e mãe, ela falando para os adolescentes, né, porque ela tem uma linguagem bacana, assim, com adolescentes, e ela falando para eles que ela tinha aprendido com os pais dela, né, há muitos anos atrás, que mãe e pai é Deus na terra para os filhos. Né? E ontem a gente comentou sobre isso aqui, né? Porque em todo momento a Bíblia fala, né? Quando ele quer divertir, quando ele quer trazer algo para nós, ele sempre vai começar os versículos aqui, ó, filho meu, né? Então, quando ele quer falar de um conselho de pai para filho, ele sempre vai começar falando filho meu. Então, se a gente for buscar, né, desde o primeiro, são 7, né, que a gente estudou até agora. Né? Então, desde o primeiro, ele vem trazendo essa advertência, né? Filho meu. Então, o primeiro, a gente encontra, ó, no versículo 8 do primeiro, né? No Provérbios 1, no versículo 8, ele fala, filho meu, ouve o ensinamento de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Já no capítulo 2, ele fala, filho meu, que é o primeiro versículo do 2, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, né? No 3, vamos achar, ó, no 3, o primeiro versículo também, filho meu, não te esqueças dos meus ensinamentos e o teu coração guarda os meus mandamentos, né? No teu coração guarde os meus mandamentos. No 4, que fala exortação paternal, ouve, filhos, a instrução do pai e estais atentos para conhecerdes o entendimento. Então, novamente um filho meu, me escuta, meu filho, me escuta, né? No 5, filho meu, ele começa com filho meu novamente, né? E no 6, filho meu, né? Se ficastes por fiador do teu companheiro e se te apanhastes ao estranho,
né? Então ele começa com filho meu. No 5, filho meu, atende a sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos. Então, em todo momento, ele vem dizendo, filho meu, né? É Deus nos alertando, né? Então, assim, nós conhecemos os princípios, né? Nós conhecemos as leis, por mais cristão, né? Por mais não cristão que você seja, por menos conhecedor da palavra de Deus que nós sejamos, todos já ouviram falar sobre os 10 mandamentos, né? Então, aqui é uma advertência para nós. A gente precisa seguir as regras dos homens, né? Para que a gente possa, para que tudo se vá bem na nossa vida, existem regras e leis carnais, leis aqui nessa terra que a gente precisa seguir. Imagina a gente viver num país onde não se tem leis, onde não se tem regras para ser seguida. E a mesma coisa a nossa empresa. Imagina cada pessoa aqui, independente, dentro da empresa, né, uma consultora independente aqui dentro da empresa, cada uma querendo seguir a sua forma de desenvolver esse negócio, o seu jeito, né? Porque muitas vezes o que é certo para mim não é certo para o outro. O que é correto para você, muitas vezes, o que é totalmente que está enraizado dentro do teu caráter, dentro de você, daquilo que é a mais absoluta verdade na qual você foi criada, muitas vezes não é para o outro, né? Porque cada um aqui nasceu de uma família diferente, cada um aqui teve um aprendizado diferente. Então, imagina a gente cair numa empresa, quantas consultoras existem hoje dentro de Mary Kay? Vamos contar aí uma média de umas 200 mil consultoras, né? Entre status A até status T, né? Hoje ainda nós temos um número muito pequeno. A gente tem muito que crescer, porque já chegamos numa fase de termos mais de 500 mil consultoras, mais de 7 mil diretoras com carro rosa. Hoje esse número baixou demais, demais da conta, né? Mas existem regras dentro dessa empresa que precisam ser cumpridas, né? Em todos os lugares, para que tudo se vá bem, a gente precisa seguir regras. Existem princípios, regras a serem cumpridas, né? Então é um alerta para nós. Aqui não é diferente, né? O nosso negócio não é diferente, dentro da nossa empresa não é diferente, né? Então a gente sempre vai ter, todos os lugares, na tua casa você tem uma regra específica, né? Para que as coisas deem certo dentro da tua casa. Na minha, eu já tenho outras regras, né? E não existe o certo e o errado, existem regras. Existem as leis, se a partir do momento que você assinou o teu contrato ali como consultora, você tem um termo, né? Você tem um contrato ali, por mais que você seja apenas consultora, toda consultora que assina ali, que faz o teu código, né? Ganha o teu código, você tem um contrato a ler, né? Com deveres e regras a serem cumpridas, né? E a empresa é a mesma coisa, né? A prestação de serviço que ela também tem para conosco. Então, se a gente não tem isso, se a gente não tem as instruções, em todo tempo, tudo existe um manual, tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Qualquer coisa que você comprar, né, existe um manual, ó, um corretivo. Eu estou com uma caixinha aqui de um corretivo. Aqui vai ter um manual, a forma de uso desse produto. Ele vai explicar como se usa o produto, né? Ele vai dizer quais são os componentes, o que contém esse produto. Tudo que se compra, uma caneta vai vir na caixinha lá da BIC, vai vir a explicação de como se usa esse produto, né? Uma folha, um papel. Você vai pegar lá, você vai comprar folha de sulfite, você vai ver a primeira página que vem ali dentro do saquinho da folha de sulfite, vai explicar o que é essa folha, né? E assim nosso manual está aqui, ó. O manual de instrução do ser humano é esse, né? Então, a gente tem que alinhar a nossa vida, principalmente aqueles que buscam a liderança, que buscam, né, ser líderes. E a gente sabe que todos nós somos líderes, né? Independente de você hoje estar nesse patamar de liderança dentro de Mary Kay ou não, né? Ainda não estar, mas vai estar, porque é isso que você vem buscando aqui, né? Para tudo se existe regras, leis a serem seguidas, né? E eu vejo aqui no capítulo 7, eu não sei qual foi a conclusão que vocês tiveram, que agora eu queria escutar um pouquinho de vocês, né? Mas o que eu trouxe de entendimento desse capítulo e que me fez refletir foi isso, né? A perseverança, continuarmos perseverando, né? Continuarmos persistentes naquilo, porque nós devemos viver pulando de galho em galho, né?
e vão ter dias bons, dias ruins, para todas nós, para todos nós, né? Eu já tive muita vontade de desistir de Mary Kay, várias vezes passou na minha cabeça, né, em desistir, em parar com esse negócio, né? Mas quantas vezes também já não me parou parar e desistir da academia? Quantas vezes já não passou na minha mente, ai, será? Será que eu casei com o homem certo? Será que ele é o homem certo para mim? Somente nos momentos que eu estava com mais raiva do meu marido. Quantas vezes eu tive vontade de tirar a aliança do meu dedo e falar, show, né? Deu, acabou, né? Mas a gente deve perseverar, né? Continuar firme e forte. Quem desiste de um filho, por mais problemático que seu filho for, ninguém desiste de um filho, né? Isso não significa também que está errado quem desistiu do seu casamento, tá? Quem não deu certo no casamento, quem desistiu, né? Ou quem saiu de Mary Kay, quem desistiu de Mary Kay, né? A Mary Kay não é a verdade absoluta de todos nós, né? Mas se eu decidir estar aqui, eu preciso estar de corpo, alma e mente nesse negócio, né? E entender que aqui também existem regras, que aqui existem as minhas obrigações que eu preciso cumprir, né? Enquanto líder. E quando eu escolhi ser uma líder, eu tenho que entender que eu sou o alvo, que eu sou o foco, né? E o meu posicionamento, a minha postura, ela tem que ser diferente de outras pessoas, né? Dos meus seguidores. Agora eu queria saber, né? Eu queria a contribuição um pouquinho de vocês em relação ao que eu falei, se de repente vocês entenderam totalmente diferente, né? O capítulo 7, qual foi a conclusão que vocês chegaram, qual o princípio de sabedoria, qual o princípio de liderança que vocês conseguiram tirar, né, do capítulo 7, mesmo não tendo nenhum esboço, né, do John Maxwell, que é a pessoa na qual nós estamos estudando sobre a liderança, né? À luz da visão dele, né, da liderança cristã. Queria que alguém aí abrisse os seus microfones e pudesse completar e somar, né, ao que eu falei, ao que eu já esbocei aqui para vocês. Se faz sentido, né, o que eu falei, se fez sentido para vocês. Ou se alguém quiser fazer algum comentário, mesmo que não esteja ligado, pode falar, Jean. Obrigada, Jean. Bom dia. Bom dia. Achei que eu fosse ficar sozinha aqui falando. Imagina. Assim, Fê, a gente sempre ouve, né, falar que os pais precisam ensinar o filho o caminho que deve andar. Que bom que nós estamos fazendo esse estudo e nós temos mães aqui, né, que estão nessa empresa e que tem esse legado também de ensinar o filho o caminho. Então, quando tu fala aí, né, aquele exemplo lá do teu filho, que ele não queria ir para a igreja, né, que ele não queria, e que tu disse, tu vai, e tu vai conhecer, né, tu não conhece, como tu disse que tu não gosta, tu não conhece. Eu uso muito esse exemplo com as pessoas que eu recruto, né? A gente ouve muitas objeções. E aí, quando você falou ali, eu tava mexendo o café e eu disse, opa, faz a mesma coisa, usando a mesma estratégia em um outro momento, né? Então assim, meninas, que bom que nós estamos aqui desenvolvendo, aprendendo, né? E usem estratégias para vocês crescerem nesse negócio, estratégias baseadas na regra de ouro. Eu também sou assim, Fê, eu sou bastante exigente nesse quesito, porque eu sei que essa empresa é realmente uma empresa diferenciada, né? E nós precisamos ensinar as pessoas que estão com a gente esse caminho. Eu tenho duas consultoras aqui, parabéns por vocês estarem aqui, meninas. Estamos aqui todos através do Paula, a Aldejane e a Gilmara. Que ótimo. Estamos aqui através da Paula. Então, assim, estamos no caminho, né? Então, parabéns por vocês estarem aqui, por estarem se desafiando, né? Por estarem ensinando as consultoras de vocês, porque as meninas que estão comigo já são líderes também. E é ensinar elas o caminho, porque esse caminho ali é maravilhoso. Nós precisamos realmente começar, né, fazendo a coisa certa, para que lá na frente a gente não venha a
a ter que voltar para consertar os erros, né? Então, e agora já de maneira correta. Então, eu quero abrir logo esse parênteses aqui, Fê, para agradecer a Paula, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui com você, conhecendo essas pessoas maravilhosas, tá? É isso mesmo. A Paula tem sido bênção mesmo, né? Eu não sei em que momento que eu conheci a Paula, que a gente, porque foi antes, né? Foi antes até do evento da Dani agora, né? Eu já tinha o contato da Paula, eu já seguia a Paula, inclusive ela me mandava coisas como se eu fosse cliente. E eu amava receber, eu ficava quietinha, recebendo tudo que ela mandava, e eu copiava várias coisas que ela fazia, né? Copia, né? Como que é? Ctrl C, Ctrl V, né? Você copia, cola e melhora, né? De coisas que ela mandava, e eu ficava quietinha, tipo assim, eu não vou me pronunciar para ela não saber que eu sou consultora, porque ela me mandava tanta coisa que ela achava que eu fosse alguma cliente dela, né? Que ela me mandava no WhatsApp, e que eu via também nos status do WhatsApp dela, que eu ficava assim, meu Deus, olha como eu aprendo com ela, né? Ela lá longe de mim, né? E tudo mais e tal. Então eu aprendia tanta coisa com ela. E aí teve um dia que acho que eu não sei o que eu pedi para ela, algum material que ela postou, e eu acabei pedindo. E aí eu acho que ela viu que eu era também diretora e ela parou de me mandar as coisas. Eu acho que ela achou que estava me importunando e ela parou de me mandar as coisas. Paula, não pare não, mulher, continue me mandando. Porque ela tinha uns materiais tão bacanas que eu compartilhava e que através do material que eu recebia de você, me dava insights. Ai, vou fazer... Nossa, olha o vídeo que ela fez. Ai, vou fazer igual. Oh, só que eu só vou melhorar nisso, porque, né, aquela copia, cola e melhora, né? Mas baseado melhorar, não é que o seu estava ruim, mas melhorar baseado na necessidade da minha unidade, né? Que a minha unidade ela tinha uma necessidade específica, a minha cliente tinha uma necessidade específica que da tua aí, né? E quando o Jean começou a falar, essa sua fala que você aplica em quem você recruta, isso também me trouxe a memória de quantas vezes eu já ofereci a oportunidade para as pessoas e da pessoa, por medo, por insegurança, não aceitar. E quantas vezes eu usei a frase da Eloisa Johnson, que ela fala assim, ó, primeiro a gente escuta, né? Primeiro a gente entende a oportunidade que está sendo colocada para nós, para depois a gente dizer se ela faz sentido ou não para a nossa vida. Então, toda vez também que eu ofereço a oportunidade para alguém, eu sempre falo para ela, você nunca vai saber se isso vai dar certo ou não na sua vida se você não tentar. Então, primeiro você entra, primeiro você tenta, para depois você se opor, né? Para depois você... Porque muitas pessoas elas deixam de aceitar a nossa oportunidade por preconceito da venda, porque não quer ser vista como uma vendedora de batom, uma vendedora de catálogo. Então, muitas vezes, a primeira coisa que barra essa pessoa é o preconceito. Ai, não sei vender. Ai, Deus o livre. Eu ser vendedora, Deus que me livre, né? E eu sempre tento trazer para a pessoa assim, ó, abra a tua mente, abra os teus horizontes, né? Porque, gente, o tempo todo a gente está vendendo sempre tudo. Eu vendo uma ideia para o meu filho de que algo vai ser bom para ele, né? Eu insisti com ele, vai lá. Você tem que ver, você não pode... Por exemplo, às vezes um alimento, eu ofereço, às vezes minha sogra faz algumas coisas diferentes aqui de comida, e ele só olha e fala, ai, não gosto. Mas como que você não gosta? Você já experimentou? Você já comeu? Né? Então, às vezes, só de olhar, ele não quer nem experimentar, porque o olhar para aquela comida não foi legal e ele já fala que não gosta. Não. Então, você vai comer, primeiro você come, sente, degusta, depois você se dá o direito de dizer que você não gosta. Não é olhando, porque você nem experimentou ainda, você nem sentiu se você gosta mesmo ou não. Você não se deu o direito de sentir. Depois você vai me dizer... Então, primeiro, vamos lá. O primeiro paladar, às vezes, não vai ser o melhor. Vai, outra garfada. Porque eu sempre tive dificuldade com meu filho de alimentação, né? De introduzir a alimentação com ele. Então, vamos lá, segunda garfada. Vamos. E não sei o quê. E eu insistia com ele em tudo. Até hoje eu insisto. Vai, experimenta, vamos lá. Ó, mistura aqui com arroz e com feijão, então, só para você sentir. Porque às vezes ele... Ai, mãe, mas vai... Não, vai, então mistura aqui com arroz e feijão. Vamos fazer uma bolinha aqui, vamos... Vai sentindo. E às vezes ele quer já engolir de uma vez para passar por aquela experiência. Calma, meu filho, tudo na vida é uma experiência, né?
E aí eu tento mostrar isso para ele. Fala, Paula. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe todos. É isso, Fê. É muito bom saber essa parte sua aí, que eu te mandava as coisas na minha lista de transmissão, tem outras diretoras também, e ficavam tudo caladinha aí. Paula, tu me ajudou tanto. Teve uma que foi bem na época da depressão, da pandemia. Ela disse que os materiais que eu mandava ajudou muito, porque ela só pegava e replicava, ela não estava tendo ideia, e aquele meu trabalho que eu estava mandando, achando que eu estava mandando para quem era consultora ou então futura consultora, né, que eu estava prospectando. E aí agora você também traz isso. Fê, eu queria que você, com o teu entendimento, refletisse o versículo do Provérbio 7, o 24. Eu estou aqui tentando ler, e ele fala da boca e do coração. Tá, então vamos lá. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atenta às palavras da minha boca. É isso? Isso. Tá. E não se desvie o teu coração. Isso, e não se... Ó, é o 25. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, perdidos os seus caminhos. Ou seja, peraí. Bom dia, amor. Tudo bem? Acordou. Ó, agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento, e ser atento às palavras da minha boca. Ou seja, é de fato Deus aqui pedindo para que a gente, de fato, dê ouvido ao que eu estou falando, né? Seja atento a tudo que eu estou falando. Por quê? Muitas vezes vem coisas na nossa vida de forma sorrateira, de forma o mal, ele não chega com a aparência do mal, né? Por exemplo, aqui está falando especificamente sobre a mulher adúltera, né? Sobre o adultério. Quando você não está bem, muitas vezes no teu casamento, né? E aí, por exemplo, você trabalha, e aí você está descendo ali as escadarias, cheia de mala, né, de Mary Kay e tal, e tem já uma pessoa de olho em você, o mal já querendo, né, porque a Bíblia fala que o diabo, ele fica ao nosso derredor, né? Então a gente tem que orar e vigiar o tempo todo, porque o diabo, ele não fica só ao nosso redor, nos ronda, ele fica ao nosso derredor, ou seja, ele está o tempo todo ali, ó, esperando que a gente dê uma brecha para que ele entre na nossa vida. E a primeira brecha que você der, ele vai entrar e ele vai fazer um estrago, porque ele só veio para matar, roubar e destruir, né, a nossa vida. Ele só veio para causar desgraça para nós. Então, isso aqui é para que a gente sempre esteja atento a tudo, em todo momento. Esteja atento. Por que é tão importante a gente ter o estudo disso? Porque na nossa vida a gente vai ter dias bons e dias maus, né? Isso vai passar com todo mundo. E nos dias que a gente tiver, que são os dias maus, que a gente não tiver tão fortalecido, se você não tomar cuidado, o mal, ele vem com a aparência do bem. Então, um exemplo, tá? Digamos, vou falar exatamente do exemplo que está aqui. Eu estou ali, cheia de sacola, saio todo dia muito bem arrumada, mas estou sempre saindo cheia de sacola. E já tem uma pessoa ali de olho em mim, sabendo que eu sou casada, que eu tenho uma família, né? Ah, deixa eu te ajudar. Aí te ajuda. Ah, nossa, tá bonita hoje. Nossa, tá cheirosa. E eu não estou muito bem no meu casamento, tá? Exemplos. E aí eu, ai, obrigada. Nossa, que rapaz simpático. Nossa, que atencioso. E muitas vezes seu marido sai junto com você no mesmo elevador, no mesmo horário, vendo você carregando um monte de sacola e ele com a cabeça cheia de coisa na cabeça, né? Preocupações dele também. E ele não se atenta que você está com uma sacola pesada carregando para te ajudar. Oh, amor, daqui, me empresta, né? Dá. Vou levar até o carro para você. Eu deixo essa maleta lá no carro para você. Deixa eu te ajudar. Porque às vezes ele está com a cabeça dele. E aí você começa a fazer comparações. Ó, aquele traste, né? Nem me ajuda. Tá vendo que eu tô com a mão aqui toda enrolada, né? São exemplos, tá, gente? Estou devanando aqui nos meus pensamentos, tentando elucidar para vocês né, o que eu entendi aqui desse texto. Então, o mal, ninguém cai no adultério, né? Ninguém cai, por exemplo, assim, eu não tô bem, dei de cara com o homem na rua, tropecei, pum. Não, não é assim que acontece. A coisa vai de forma sorrateira.
né? Então, vamos tentar trazer isso para o nosso negócio. Fiquem sempre atentos quem entra na nossa unidade, né? Não que a gente vai desconfiar de todos e de todos, não é isso que Deus fala, né? Deus fala que a gente tem que acreditar na palavra do nosso próximo, acreditar que sempre o próximo está falando o que é correto. Mas a gente tem uma certa experiência de vida, né? Às vezes tem pessoas, tem uma maçãzinha podre que entra ali dentro da nossa unidade, que veio para causar discórdia, que veio para tirar a harmonia, né? Alguém que entrou de forma sorrateira e que você acha que está fazendo bem e que não, e muitas vezes ela veio ali para passar o tapete em você, né? Para passar o pé em você. Então aqui o 24 ele fala: agora pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Ou seja, tudo isso que a gente está estudando hoje é para nos dar entendimento para lá na frente, né? Para que já nosso coração aqui, ó, não se desvie o teu coração para os caminhos dela. Ou seja, a coisa vai vir de forma sorrateira. E muitas vezes você vai começar a olhar a grama do vizinho mais verde do que a tua. Ah, porque fulana ela consegue fazer tal coisa. Ah, porque ela tem todo o apoio da família. Ah, mas a Paula conseguiu o carro rosa no meio da pandemia porque a Paula não é casada. Ah, a Paula não tem marido, não tem casa para cuidar. Um exemplo, tá, Paula? Nem sei se você é casado, se você tem namorado, se não tem, nem sei. Mas, porque a Paula já tem o filho dela criado, o filho dela é independente, o filho dela não tá na barra da saia dela, né? Então, a Paula foi fácil. A Paula, ela nasceu comunicativa, ela nasceu com o dom da comunicação. Todo lugar que ela chega, ela faz amizade com todo mundo, porque isso é um dom que Deus colocou dentro dela, né? Então, sempre a gente olhar, tem pessoas que sempre olham a grama do vizinho sempre mais verde do que a dele, e sempre se acha incapaz do outro, né? Então, existem essas duas formas de se ver, né? A gente guardar o nosso coração para as verdades de Deus e para que a gente não ande perdido nas veredas, né? A gente não ande perdido nos caminhos de quem quer nos desviar, para que a gente não seja ludibriado, né? Porque o nosso coração, né, de tudo que tiveres que guardar, guarde o teu coração, porque o coração do homem ele é enganoso. Às vezes você está ali sendo enganado por alguém, né? Alguém que se passa por ovelha, né? Mas na verdade é uma raposa, e você, é verdade. Às vezes a pessoa ela quer te convencer da coisa errada, de fazer a coisa errada, e ela traz um convencimento tão forte de uma determinada coisa, mas qual o problema? Mas Diri, eu estou vendendo aqui numa comunidade fechada. Mas Diri, não sei o quê. E aí ela te traz o argumento que você acredita. E aí você apoia o errado que ela está fazendo, né? Muitas vezes. E tudo que você apoia que está errado, você é conivente, você faz parte do erro da pessoa. Então, nós como os líderes, tanto a gente tem que estar atento para que a gente não caia no erro, mas como a gente tem que estar atento a quem a gente lidera, a quem está debaixo das nossas asas, para que a gente sempre possa alertar. É um alertando o outro, né? A Bíblia fala que a gente tem que andar em comunhão. E quando você vê o teu irmão pecando, quando você vê o teu irmão indo para um caminho errado, você não tem que ir com um olhar de acusação, porque enquanto você aponta um dedo, vários outros estão sendo apontados para você, né? Então, será que a primeira atitude que eu tenho que fazer vendo uma colega praticando qualquer coisa errada é denunciá-la? Ou é eu ir lá e falar, fulano, olha só, eu tenho te acompanhado já faz um tempo aqui nas redes sociais, tenho acompanhado o teu trabalho, e pelo que eu tenho de entendimento, tanto do negócio Mary Kay, quanto, né, sei lá, das coisas de Deus, né, a forma correta da gente levar a nossa vida, será que o jeito que você tem feito os seus anúncios, será que o jeito que você tem se posicionado nas redes sociais está correto? Né? Tentar de uma forma amigável, trazer essa pessoa consciência do que ela tem feito de certo ou de errado, que você muitas vezes julga, até que está atrapalhando o teu negócio, né? Por exemplo, a Mary Kay pede para a gente não ficar fazendo anúncios de produtos com desconto, porque às vezes você é uma consultora que aproveita todas as promoções todo mês, né? Então a Mary Kay hoje ela trabalha com 2 tipos de promoção, a promoção Venda Mais e a Lucre Mais. A Lucre Mais, ela é uma promoção específica para nós, consultora. A cliente ela não está vendo. Mas quantas vezes eu já vi em rede social muitos líderes de sucesso que têm,
né? Uma abrangência grande aí nas redes sociais, anunciando promoção que é só nossa, de consultora, que a nossa cliente não deveria saber. E eles vão lá e fazem posts, anúncios, que aí muitas vezes eu, que sou uma consultora que não aproveitei promoção, eu sou obrigada a fazer para minha cliente, porque a minha cliente viu na rede social da minha colega, que é consultora. E aí eu acabo sendo prejudicada enquanto consultora. Né? Então, até, por exemplo, antigamente, a Mary Kay anunciava para todas as diretoras os lançamentos que a gente tinha. Não sei se você é dessa época. Né? Então, 2 meses antes do produto ser lançado, a Mary Kay anunciava para nós, para as diretoras, o que vinha de lançamento. Por que a Mary Kay parou de fazer isso? E nem para as nacionais ela fala direito. Porque as nacionais abriam a boca para sua força de vendas e falava. O que isso fazia? Impactava no negócio da diretora. Por quê? Muita consultora deixava de passar o pedido naquele mês, olhando para o lançamento do mês seguinte. Então, às vezes, uma consultora que ia passar o pedido no último dia do mês, e no dia seguinte ela já podia ter acesso àqueles lançamentos, ela não mandava pedido, prejudicava a pontuação daquela unidade, porque ela já viu que uma outra diretora linguaruda não conseguiu segurar e postou de forma antecipada, porque ela estava com produção boa, ela foi lá e postou de forma antecipada os lançamentos que a Mary Kay ia trazer para aquele bimestre. Por que hoje a Mary Kay não faz mais isso? A Mary Kay não conta mais para... Porque todas as diretoras antigamente sabiam de todos os lançamentos que iam ter naquele bimestre seguinte. E ela permitia até a gente comprar de forma antecipada esse lançamento para você já ir conhecendo, para você já ir treinando, para você já ter conhecimento daquele produto, como ele agia, como ele deixava de agir e tal, para quando de fato ele fosse lançado no sistema, para todo o Brasil saber, você já ter prioridade para você falar daquilo. Por que a Mary Kay não faz mais hoje isso? Porque as pessoas não tinham ética, né? As pessoas saíam abrindo a boca, e isso atrapalhava o negócio de várias outras pessoas. Né? Existia-se uma quebra de regra de ouro muito grande em relação a isso. E nós, como diretora, a gente reclamava. A gente, pô, Mary Kay, você abriu para nós, diretoras, esse é o nosso privilégio de ser diretora. Que a consultora ela não podia saber antecipado, porque isso prejudicava o nosso trabalho. E muitas diretoras não estavam nem aí. Por quê? Porque ela só olhava para o umbigo dela. A produção dela estava boa, ela estava produzindo bem. Aí as nossas consultoras que vai para seminário, que conhece essas tops no seminário, sai seguindo, né, todo mundo nas redes sociais, e nós éramos prejudicadas. Né? A diretora recém-formada, a diretora, né, que estava começando ali com a tua unidade, que tinha poucas consultoras na equipe, ela era prejudicada. Então, a Mary Kay vem mudando muitas coisas. Antigamente, a gente tinha uniforme. Quem é da época que se formou diretora por conta de um uniforme? Eu me formei diretora porque eu vi o uniforme fúcsia. Para mim, era a coisa mais linda do mundo, ver todas as diretoras padronizadas, todas as diretoras na Mary Kay com aquela roupinha certinha de diretora. Era lindo de se ver. O seminário era a coisa mais linda de se ver. Hoje, você vai num seminário, uma está de calça jeans, a outra está de tênis, a outra está de blusinha cropped, com o barrigão lá aparecendo, a outra está com uma saia do tamanho que vê até o útero da pessoa, sabe? Antigamente existia uma padronização, todo mundo usava pin. Tá bom, Miriam, tranquilo, pode ir. Né? Se tinha aqueles pin que a gente usava. Gente, isso era lindo de se ver. Hoje já não temos mais. Por quê? Porque muitas pessoas que não concordavam com as regras Mary Kay, que saíam da empresa, processavam a empresa pelo fato de usar uniforme. Olha, eles dizem que eu sou consultora independente, mas eles me obrigam a usar uniforme. Então, sabe assim? Quantos maridos que as esposas perderam, por exemplo, assim, eu já ouvi histórias, né, de esposas que eram diretoras Mary Kay, conquistadora do carro rosa, e por alguma fatalidade, dirigindo o carro rosa, morreu. E o marido ia lá e processava a empresa, porque ela estava em serviço. Ela morreu em serviço. Morreu dirigindo o carro rosa. Se acidentou na estrada, teve um acidente, e aí quando você falece, né, na Mary Kay hoje, se eu vier a falecer, fechar os meus olhos, a minha família não recebe nada, né, porque a aposentadoria é para as nacionais e não para nós, né, diretoras.
E aí o marido ia lá, porque ganhava bem na Mary Kay, parará, agora minha esposa faleceu, e aí? Eu fiquei a Deus dará? Mas ela aí tentava processar a Mary Kay, por quê? Porque ela usava o carro da empresa. Muitas vezes não era o troféu em dinheiro, né? Não era o dinheiro que ela pegava, era o próprio carro da empresa, que era o direito de uso, né, do carro. Então, eles alegavam nas leis dos homens, entravam com processos contra a empresa, dizendo que ela usava o carro da empresa. Então, como que não tem vínculo empregatício com a empresa se ela usa o carro da empresa? Entende? Então, por conta de tudo isso, muita coisa foi mudando. O Brasil foi o primeiro país que nós fomos obrigadas a abrir empresa para sermos prestadoras de serviço. E todo mês é descontado um valor de nota fiscal nossa. Cada nota fiscal que uma diretora manda, né, como prestação de serviço no final do mês para que a gente possa receber o bônus, existe um valor que é debitado do nosso, que a gente tem que deixar para o governo. O Brasil foi o primeiro país a ter que emitir nota fiscal, porque antigamente não precisava se emitir nota fiscal para a empresa como prestação de serviço. A diretora recebia o bônus dela livre, limpo, né? Há muitos anos atrás isso. E aí, de tanto ser a Mary Kay teve que se resguardar das leis brasileiras, que são falhas, né? As leis aqui no Brasil são muito falhas, e ela vai sempre em prol do empregado, não do empregador, né? Por mais que o empregado esteja errado, ele sempre vai arrumar um jeito de processar o empregador, e o empregador se ferra, né? E vai lá e tem que pagar todos os direitos daquele empregado. Né? Então, infelizmente, a gente tem leis que são falhas. E a Mary Kay precisou se resguardar, né, de várias coisas e acabou trazendo prejuízos para nós, né, como prestadores de serviço da empresa, né? Então, impostos que a gente paga hoje sobre a minha nota fiscal, eu pago 11%, acho que é 11%, alguma coisa assim, sobre cada nota fiscal que eu emito para a empresa quando eu recebo o meu bônus. Tem uma variação lá, né? Depende, acho que, do bônus, do valor do bônus, enfim, alguma coisa assim. É que meu contador que faz as coisas para mim, ele só me manda a nota no final do mês, né? O guia do Simples Nacional lá para eu poder pagar. Mas existe, né? E antigamente isso não existia. Tá? Então, são coisas que a Mary Kay vai ter que ir se resguardando, fazendo, por quê? Porque o que é certo para você não é certo para o outro. Existe um contrato, existem leis que a gente precisa seguir dentro da empresa e que muitas vezes a pessoa ela quer distorcer, porque ela só olha para o umbigo dela, né? E ela distorce para a forma que for mais conveniente para ela, para favorecer a ela. Só que ela esquece que a gente vive né, num todo, existe um todo, uma comunidade, né? Então, tem um pouco a ver também com o que é falado aqui. Então, o 24 ele fala isso. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, ou seja, para o caminho da mulher perversa, né? E não andes perdido em seus caminhos. Quando fala veredas, veredas quer dizer caminhos, né? E não ande perdido nos caminhos dessa mulher perversa, né? Ou desse homem perverso que quer te tirar dos caminhos de Deus. Então, tudo isso vem de forma muito sorrateira. Então, esses momentos de estudo são momentos importantes para a gente, né? Que vão ser base para nós, para nos deixar em alerta. Não é que eu tenho que desconfiar de tudo e de todos, mas a gente precisa, sim, ter uma desconfiança, porque é aquilo que eu falei, você está aqui, ó, você é o centro, você é o alvo. E o inimigo ele está ao nosso derredor, só esperando uma brecha. E a primeira brecha que você der, ele vai entrar. E ele vai fazer um estrago na tua vida, na tua família, na tua unidade, né? Ele vai plantar coisas na sua mente, dizendo que você não é capaz, de que você não pode chegar onde você deseja. Ah, porque esse desafio que a Mary Kay falou, impossível, quem que vai conquistar isso? Imagina, impossível. Agora, aquela pessoa que está blindada, ela blinda a mente dela e ela só vai. Tudo que a Mary Kay colocou até hoje, sempre teve alguém que conquistou. Por quê? Porque essa pessoa blindou a mente dela em relação àquilo que ela queria buscar. E ela se sentiu capaz, ela foi lá, fez e aconteceu. Então, tudo que um ser humano é capaz de fazer, qualquer outro ser humano também é capaz de conquistar. Né? Então, eu amo o negócio Mary Kay por isso. Porque é um trabalho igualitário. Todo mundo entra na Mary Kay de forma igual. Não existe compra de cargo dentro de Mary Kay.
né? Aqui todo mundo chega de forma igual. Você pode ser um grande executivo de uma multinacional lá fora, no mercado de trabalho. Mas se você entrar na Mary Kay, você vai entrar como consultora, conquistando cliente por cliente a cada dia, oferecendo a oportunidade uma por uma, até você chegar lá. Então, não existe compra de cargo. Tem gente, porque tal nacional se formou nacional porque ela construiu. Eu já ouvi muita gente falando que ela construiu, ela bancou tantas unidades. Impossível, não se sustenta. Não se sustenta. Um negócio desse não se sustenta. Porque fulana se tornou diretora, ela botou não sei quantos fakes e se formou diretora. Ela pode até chegar ao diretorado, mas ela vai cair. Porque ela não fez o negócio da forma correta que ela tinha que ter sido feito. Porque fulana conquistou tal reconhecimento da Mary Kay porque ela colocou a família dela inteira no negócio. Tá, ok. Ela vai conseguir pagar o pedido da família inteira? Vender o pedido da família inteira? Se ela conseguir, ok. Então, nunca olhe para o outro, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que o outro fez para poder chegar lá. Permaneça firme e forte no teu caminho. Seja persistente. A tua história é a tua história. A história do outro é a história do outro. Olhe para a tua história. Olhe para o teu caminho. Não importa quanto tempo você vai demorar para chegar onde você deseja chegar. Olhe para a tua história. Você tem o teu caminho. Você tem a tua trajetória. Tá? É mais ou menos dentro desse entendimento que eu sigo, né? A visão aqui de Provérbios 7. Ok? 6h35, eu achei que eu não ia ter assunto para falar hoje, minha gente. Eu estava até meio assim, né? Falei, nossa, eu não tive nenhuma orientação aqui do autor, e eu tô assim, meu Deus, me usa, né? Eu não sei nem o que falar para essas meninas hoje. Eu preciso da ajuda delas, né? Deles, de todos eles aqui. E aí? Já são 6h35, eu falei mais do que o homem da cobra. Mais do que a mulher do leite, como diz a Dani. Que bom, né? Que bom esse permitir de Deus na nossa vida, deixar com que Ele nos guie, deixar com que Ele, né, nos faça ter os nossos entendimentos, né? Baseado na lei dele, mas que sempre a gente procure sempre ter o entendimento não na nossa vontade, mas que seja sempre na vontade dele, né? À luz da visão dele e não na luz da minha visão, do meu achar, do meu querer, né? Mas que seja à luz da visão dele, do achar dele, do querer dele. Pode falar, Paulo. É isso, Fê. Essa semana eu estava dando treinamento com o Jean, né? As 2 unidades. E a gente estava falando sobre a carreira Mary Kay, sobre os bônus que uma diretora ganha. Uhum. E a gente estava naquela emoção, né, do dinheiro e tal, do bônus, do salário, que é muito bom. A minha equipe hoje ela vem se desenvolvendo bem, eu venho ganhando bem na Mary Kay. E estava com aquela emoção, eu falei assim, pronto, vamos somar quanto foi que eu ganhei nesse trimestre. Eu peguei já a calculadora e estou conversando com essas meninas e tal. E, de repente, Fê, eu estava assim, com o coração muito aberto, realmente, para somar quanto de bônus a Mary Kay me pagou. Uhum. E, no meio da conversa, meu coração trancou. Eu falei assim, eu acho que eu não devo falar. E elas estavam tudo assim, com o olho arregalado. Algumas das minhas já sabem quanto foi que eu ganhei em fevereiro e tal. Aí eu ia falar quanto eu ganhei em março, quanto eu ganhei em janeiro, né, o trimestre. Só que aí, no meio da conversa, eu falei assim, gente, eu estou sentindo aqui que não é para eu falar. Eu não posso falar. Então, aqui eu fiquei meditando muito aqui nesse versículo, me chamou muita atenção, devido a essa segunda-feira que nós tivemos. Eu trouxe até para minhas meninas a história da formiga, tá? Uhum. Vim, né, da reflexão de manhã, quando foi de noite eu apliquei com elas. E quando ele fala aqui, para ficar atento às palavras da minha boca e não se desvie o teu coração. Então, eu trouxe aqui, eu estava com muita vontade de falar, mas na hora meu coração me travou. Tem até algumas meninas estavam comigo na segunda-feira e viu falando. Eu falei, meninas, eu até mandei o Jean pegar a calculadora para somar quanto eu ganhei de bônus, mas meu coração travou aqui agora e não é por falar. Uhum. Aí eu disse, tu fala assim, não, Deus está aqui, meu coração travou agora e eu não vou falar. Não sei qual é o motivo, mas acho que eu não devo falar. E eu fiquei aqui muito refletindo esse versículo, tentando trazer isso que aconteceu comigo, né? Na segunda-feira. Uhum. A questão de ficar atento ao que sai da boca, mas ficar atento ao que está no coração também, né? Sim. Está muito ligada. Porque às vezes a nossa boca fala, às vezes até a gente machuca uma pessoa, né?
com a boca e não é o que estava no coração, mas na hora, quando você trouxe aí o exemplo do marido e tal, que é na hora da raiva a gente fala, né? A gente entristece aquela outra pessoa que, na verdade, no teu coração não era para ter feito, né? Aquilo ali. Então, só para completar aí essa fala, que a gente tem que estar atenta, né? O que sai da boca. Sim, sempre, muito atenta. E talvez foi o Espírito Santo, talvez não, eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que te tocou ali naquele momento e não era o momento certo, de fato, de você falar. Talvez tivesse alguém ali que não tinha a sabedoria de escutar o que você tinha para falar ali naquele momento, né? De receber o que você ia trazer, né? E talvez isso poderia ser usado lá na frente contra você, né? Então a gente tem que estar atento a isso, porque o Espírito Santo ele fala de verdade com a gente, né? Então quando você sentir que, então assim, né? Trava mesmo a tua boca e não fale, não vá contra a isso que você está sentindo, né? Porque é Deus falando com a gente, né? Ó, não é por esse caminho, ó. Eu, por exemplo, assim, tem pessoas que vêm até a mim e eu falo para vocês que eu já não tive vontade de cadastrar essa pessoa, sabe? De eu olhar e falar assim, será que eu quero esse tipo de gente dentro da minha unidade? Sabe? E assim, ó, e eu não fiz questão. Eu não fiz questão, não fui atrás, né? Eu não renego nunca ninguém, né? Mas sabe quando Deus está ali, ó, não insiste, não insiste. E eu, não vou insistir. E aí eu vejo que essa pessoa entrou numa unidade de uma outra pessoa. E quando eu vou ver, só tem problema. E eu falo, Senhor, obrigada. Foi um livramento. O Senhor deu na minha vida, né? Então, às vezes, a gente vê a consultora brigando por conta de um início e tal. Será que é isso que você quer para a tua unidade? Pessoa que não te respeitou, não aceitou, né, o teu convite já de primeira e ficou barganhando muitas vezes, porque tem pessoas que fazem isso, né? Duas pessoas falam da oportunidade para ela vai em você, barganha uma coisa, ela vai na outra, barganha outra coisa. Ah, mas se eu entrar com você, você me dá o quê? Ah, opa, não, eu não te dou nada, não estou aqui para te dar nada. Se quiser, eu tenho aqui todo o meu ensinamento para te dar. Já começou com, opa, será que é esse tipo de gente que eu quero dentro da minha unidade? Alguém que vai ficar toda hora, sabe? Não, eu não preciso de gente assim. Não. Tá? Então, são sinais que Deus vai dando pra gente, né? Se chega assim, é sinal de problema. É sinal de problema, Mari. Né? Então, a gente tem que tem que ficar de olho, tem que ficar atento. A custo de quê? Que você tanto quer formar o teu time? Calma, calma. Põe calma dentro do teu coração. As pessoas certas vão vir para você no momento certo, na hora certa. Esse ditado que diz, Deus escreve certo por linhas tortas, está completamente errado. Deus, ele é perfeito, então Deus escreve certo por linhas certas. Não existe linhas tortas no caminho de Deus, né? Ele está sempre, todo momento, no controle de tudo e da nossa vida por completo. Principalmente se você permite, né? Se você se permitir deixar com que ele haja na sua vida. Ele vai estar sempre te direcionando, sempre para o caminho certo. A gente só precisa estar atento a escutar o que ele tem para nos dizer, né? Todas as vezes que você for sair da tua casa, for fazer um atendimento, eu tenho dito isso para minhas consultoras, ore antes. Você não sabe na casa de quem que você vai entrar. Você não sabe o lugar que você está entrando, quem é a pessoa que você vai conversar, né? Então, sempre antes que eu vou sair, eu tive indicação de alguém para ir fazer o atendimento, eu oro, Senhor, esteja à minha frente. Antes de eu chegar, que o teu Santo Espírito chegue primeiro, né? Que ele chegue na minha frente e que ele já vá trabalhando o coração dessa pessoa. Eu não sei por qual motivo essa pessoa desejou ser atendida por mim, né? Ela foi indicada por fulana, por ciclana, sei lá, e ela deseja ser atendida por mim. Então, que o senhor vá na frente e que o senhor me mostre se eu devo oferecer ou não oportunidade para essa pessoa, se essa pessoa vai ser só minha cliente por enquanto ou se ela vai se tornar uma consultora para minha equipe. Né? Porque às vezes tem pessoas que a gente tenta insistir para que ela venha, que ela, né, uma cliente sua, que você insiste para que ela seja a tua consultora, porque você vê todo o perfil nela, você vê que ela tem, né, o perfil de ser e tal, e não é o momento dela ainda. É o momento dela continuar sendo tua cliente. E às vezes você força algo que aí ela foge de você.
né? Então tem essa também. Tá bom? Ontem, antes de eu dormir, eu caí numa pregação de um pastor que eu gosto muito, né? E ele explica o poder da oração, o porquê orar, o porquê que Deus nos manda orar. Eu achei muito interessante, eu compartilhei no grupo da minha família, porque eu gostei bastante da pregação dele. Eu vou compartilhar com vocês lá no grupo, né? Porque oração faz parte, né? A oração é a arma, é a arma que nós temos, né? É a arma, é o poder que a gente tem de criar intimidade com Deus e a forma que Deus fala conosco é através da oração, né? E a pessoa que ora, ela alcança, né? Muitas coisas, né? Em oração. Então, eu vou compartilhar com vocês, porque eu amei a pregação desse pastor, que é o Luciano Subirá, e ele explicando os motivos, né? O porquê que nós devemos orar. Por que a gente ora, mesmo já sabendo que Deus, né? Mesmo Deus já sabendo aquilo que vai sair da nossa boca, por quê? Que mesmo assim a gente deve orar? Por que Deus nos manda orar? Deus o tempo todo ele diz que a gente tem que estar em concordância com ele, né? Buscando ele em oração, buscando orar e sem cessar, né? Então, por que a gente tem que estar sempre orando, em oração, uma vida de oração, uma vida de reflexão na palavra dele? Por quê? Então, eu vou compartilhar com vocês, porque fez muito sentido para mim ontem à noite. Antes de eu dormir, eu sempre gosto de escutar uma pregação, e aí eu escutei essa e fez muito sentido. Nem terminei ela, porque começou a me dar um soninho, eu dormi na cara dele, né? Mas hoje eu vou terminar, mas o início fez muito sentido para mim. Então, eu sempre gosto de adormecer, né? De dormir escutando. E vocês podem perceber, o pensamento que você dormiu à noite, é o primeiro pensamento que você vai ter no dia seguinte, né? Então, eu sempre procuro dormir escutando uma meditação da palavra de Deus, porque eu quero acordar sempre no dia seguinte da mesma forma, né? Aquele pensamento que eu fui dormir, eu quero acordar no dia seguinte, para que eu sempre esteja em completa comunhão, que seja um ciclo, né, na minha vida, tá? Então, deixa aí, eu aprendi isso com uma coach, né? Que ela disse que assim, ó, tenta observar, coloca um pensamento na tua mente antes de você ir dormir. E no dia seguinte, assim que você acordar, tenta lembrar o que você pensou antes de você dormir. É o primeiro pensamento que vem na tua mente no dia seguinte, né? E faz sentido. Então, eu sempre gosto de adormecer escutando a palavra de Deus, para que no dia seguinte eu já acorde, né? Tendo o direcionamento de Deus para minha vida. Então, fica aí como exemplo também para vocês. Tá bom? Um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. E na sexta-feira a gente vai falar sobre Provérbios 8. Tem uma pequena reflexão aqui, que eu ainda não li, mas eu vou ler, né, que fala sobre a lei da intuição. E aí a gente vai destrinchar esse capítulo aqui, o capítulo 8. Tá bom? Que Deus abençoe nosso dia de hoje, que seja um dia próspero, iluminado, né, de muitas vendas e muitos inícios, né, muitas pessoas sendo resgatadas pelo amor dele, através da nossa missão, que é desenvolver Mary Kay. Fernanda, obrigada, viu? Tá ótimo. Ô, Antônia, eu que agradeço a tua presença. Cada dia melhor, viu? Que bom, fico feliz de saber que... Estou aprendendo muito. Que bom, fico muito feliz. Hoje eu confesso que eu entrei aqui, eu vi que o povo demorou, eu falei, será que hoje vai ser o primeiro dia que eu vou ficar sozinha aqui? Mas Deus é fiel, né? Deus é maravilhoso. Eu fico ansiosa, eu ando de manhã, nem estou andando. Oh, meu Deus. Ô, gente, é melhor, minha filha. Amém. É melhor. Então, que Deus nos abençoe e que a gente possa transferir essa bênção para os outros, né? Que estão aí ao nosso redor. Tá bom? Beijo para vocês. Daqui a pouco eu subo para o YouTube e vocês podem compartilhar. Tá? Beijos. Ótimo dia, ótima quarta.